Meus irmãos, com muita alegria, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estou grato ao Senhor pelo privilégio, pela graça recebida de poder estar mais uma vez aqui na primeira igreja Assembleia de Deus de Bom Jesus, para junto com os irmãos adorar o nome do Senhor nosso Deus. Aproveitando que você está tão gentilmente de pé, abra sua Bíblia comigo, livro dos Salmos, Salmo de número 124. Diz assim a palavra do Senhor: lerei todo o salmo. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Tome o seu assento com a sua Bíblia aberta, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro dos Salmos, que é do conhecimento da maioria, é o inário do povo hebreu, traz para nós louvores inspirados e que nos ensinam profundas verdades bíblicas. De todos os livros do Antigo Testamento, o que o Senhor Jesus mais usou referências para pregar foi justamente o livro dos Salmos. Nestes 150 louvores, 150 salmos, cânticos, dos mais variados autores, existe uma coleção que eu tenho por ela um profundo carinho, que é chamada de Cânticos dos Degraus, ou Salmos dos Peregrinos, que eram alguns salmos que os peregrinos louvavam ao Senhor enquanto iam para Jerusalém a participarem dos cultos que ali aconteciam. Estes salmos são os salmos que vão desde o Salmo 120 até o Salmo de número 134. Nesta sessão, nesta coleção no livro dos Salmos, está justamente este aqui, o 124. Salmo este, escrito por aquele que talvez seja o maior salmista, que foi o rei Davi. Davi, quando compôs este salmo, ele está louvando ao Senhor por um grande livramento que o Senhor havia lhe dado. A nossa vida, a exemplo da vida de Davi, é marcada por batalhas. Davi foi um homem que, no decorrer de toda a sua vida, enfrentou inúmeras guerras, inúmeras batalhas, inúmeras dificuldades. Porém, este salmo aqui traz uma característica especial. Ele mostra para nós uma batalha desigual. Pastor, o que vem a ser uma batalha desigual? Existem batalhas, existem confrontos, embates, que acontecem em pé de igualdade, quando um lado tem as mesmas condições que o outro lado. Este salmo aqui, por sua vez, Davi está mostrando para nós uma batalha onde ele estava em total desvantagem, onde ele estava numa guerra de total desequilíbrio, e que o lado fraco na peleja era justamente o lado dele. Eu sei que você, alguma vez na sua vida, já se sentiu assim, diante de uma situação, de um desafio, diante de alguma circunstância na sua vida,
em que você se sentiu menor do que o seu problema, menor do que o gigante, menor do que a muralha, menor do que o desafio que lhe estava proposto. É justamente isso que Davi está compondo neste cântico, de uma situação que ele se sentiu menor do que a situação que o desafiava. E a pergunta que fica para nós é possível vencermos uma guerra desigual? É possível vencermos uma batalha onde nós estamos em desvantagem, onde nós somos o lado que tem menor condições de triunfar? É justamente sobre isso que eu quero pregar nesta noite, sobre batalhas desiguais. Davi está falando justamente depois de uma dessas batalhas, depois de uma destas guerras. Se ele está compondo este salmo, ou se ele compôs este salmo, depois de uma guerra, apesar desta guerra ter sido desigual, Davi está mostrando para nós que é possível vencermos batalhas, mesmo batalhas que nós estamos em notável desvantagem. Ele está louvando ao Senhor depois da guerra, porque durante as batalhas parece que elas nunca vão acabar, parece que nunca vai passar. Mas este salmo me ensina que existe para nós um depois da guerra. E o depois da guerra de Davi não é com tristeza, não é com murmuração, e muito menos juntando os cacos de uma derrota, mas o depois da guerra é louvando e adorando o nome do Senhor. E a primeira palavra que eu quero que você guarde no seu coração é que Deus tem um cântico preparado para você, para depois desta guerra. Aleluia! Deus tem um cântico preparado para nós, para depois das guerras. Alguém pode pensar assim: mas pastor, qual era a situação que Davi estava enfrentando, ou qual situação ele enfrentou que o inspirou a escrever este salmo? Qual era a situação desigual que Davi viveu? Davi passou por inúmeras batalhas desiguais. Nós podemos aqui elencar pelo menos 3 delas. A batalha de Davi contra Golias foi uma batalha desigual. Golias era um homem experimentado em batalhas, tinha uma armadura, tinha um escudeiro à sua frente, era muito maior do que Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Davi não tinha experiência em batalhas com homens corpo a corpo, batalhas individuais. Aquela batalha ali, se Deus não estivesse do lado de Golias, do lado de Davi, Golias teria destruído Davi naquele dia. Nós podemos citar outras situações. Saul, inúmeras vezes, se Deus não estivesse do lado de Davi, houve inúmeras situações que Saul poderia ter matado Davi. Houve uma situação que Davi vinha por um lado da montanha e Saul vinha pelo outro lado. Os dois se encontrariam ali, e naquele vale, Saul, com um exército muito maior, teria matado Davi. Mas quando ele está prestes a encontrar com o rei Davi, ou com o futuro rei Davi, chega um mensageiro e diz para Saul: Saul, os filisteus invadiram a terra. E Saul teve que desistir, voltar para defender as fronteiras. Se não fosse Deus ali, Saul teria matado Davi. Nós podemos citar, por exemplo, a rebelião de Absalão. Absalão, filho de Davi, se levantou contra o seu pai. Diz a Bíblia que Davi precisou fugir do seu palácio. Ele saiu de lá desorganizado, com alguns poucos homens que o seguiram. E Absalão reúne um conselho e pergunta: devo perseguir meu pai agora? E um moço por nome de Aitofel disse: persiga seu pai agora, alcance ele e você vai vencê-lo, porque ele está desorganizado. Mas tinha um outro homem no palácio, fiel a Davi, que disse: olha, se você perseguir seu pai agora,
seu pai está acuado e ele é um homem de guerra, e você vai perder a guerra se perseguir seu pai. Na realidade, se Absalão tivesse perseguido Davi ali naquele momento, ele teria vencido. Mas Deus frustrou os planos de Absalão para dar vitória a Davi. Todas essas situações são batalhas que Davi estava em desigualdade. Ele pode ter escrito este salmo em qualquer uma dessas situações, ou em outra que eu não trago aqui nesta introdução deste sermão, mas fato é que todas essas situações são motivos para Davi dizer que se Deus não estivesse do seu lado, ele não teria vencido aquela batalha. E alguém pode pensar, mas pastor, por que Deus permite batalhas desiguais na nossa vida? Por que Deus permite batalhas assim? Porque Deus permite situações assim? Me ouça, Deus permite situações assim, a fim de livrar o nosso coração da vaidade, a fim de livrar o nosso coração da soberba e do orgulho, porque se nós tivermos condições de vencermos sozinhos, nós não vamos tributar a Deus a glória das nossas conquistas. Então Deus permite a batalha ser desigual, para nós olharmos para o céu e falarmos: eu lutei, mas foi Deus que deu a vitória. Eu batalhei, mas foi Deus que me ajudou. É isso que Davi fez em toda a sua vida. A pedra era de Davi, mas a força era de Deus. A espada era de Davi, mas a força era de Deus. O esforço é nosso, mas a vitória vem do Senhor. Nós enfrentamos batalhas assim na nossa vida. E agora que você entendeu o contexto do Salmo, vamos caminhar pelos versos que Davi compôs. Percebo que está escrito nos versos 1 e 2, eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta e o rapaz do telão me ajudasse também, por favor. Está escrito assim a partir do verso 1: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Perceba que tanto no verso 1 quanto no verso 2 há uma repetição: se não fosse o Senhor, ou se não fora o Senhor. Qual é a razão da repetição? É porque no hebraico não existe grau superlativo. Todas as vezes que no português eu quero dar ênfase a alguma coisa, dando a ideia de exagero, eu uso o grau superlativo. Por exemplo, quando eu digo que alguém é inteligente, no grau superlativo, essa pessoa é inteligentíssima. Quando eu digo que algo é difícil, no grau superlativo, isso é dificílimo. No hebraico não existe isso. Então, no hebraico, quando se quer dar ênfase a alguma coisa, se usa a repetição. É por isso que você vê algumas repetições na Bíblia. Por exemplo, o salmista disse: uma coisa disse Deus, e aí ele dá ênfase: 2 vezes eu a ouvi, que todo poder pertence a Deus. É por isso, por exemplo, que os serafins lá em Isaías 6, eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se fosse em português, eles estariam cantando: Santíssimo, extremamente santo, maravilhosamente santo é o Senhor dos exércitos. Então, quando Davi compôs este cântico dizendo: se não for o Senhor, e ele repete dizendo: se não for o Senhor, ele está dando uma ênfase tão grande, que é como se em português ele estivesse dizendo assim: era uma situação totalmente perdida. Era uma situação que para nós não tinha jeito. Era uma situação que para nós não havia saída. E aí no verso 1 ele leva essa situação para o coletivo. Ele diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Por que Davi traz isso para a nação de Israel? Porque se há um povo na história
que tem razões para dizer isto aqui, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, é o povo de Israel. É só olhar para a história deste povo. Tentaram destruí-los no Egito. Amã tentou destruí-los na Pérsia. A Síria tentou destruí-los. A Babilônia levou para um cativeiro de 70 anos. Roma destruiu a cidade. Hitler, na Alemanha nazista, se levantou contra esse povo. Só para citar alguns exemplos. Se há um povo que pode dizer, se não fosse o Senhor, é o povo de Israel. Da mesma forma, isso se aplica a nós, a igreja. Porque se não fosse o Senhor, a perseguição de Roma teria parado a igreja. Se não fosse o Senhor, a inveja dos judeus teria parado a igreja. Se não fosse o Senhor, as heresias teriam parado a igreja. Se não fosse o Senhor, regimes ditatoriais teriam parado a igreja. Se não fosse o Senhor, as inúmeras batalhas teriam estacionado a igreja. Mas nós estamos aqui dizendo como povo de Israel: o Senhor está ao nosso lado. Aleluia! E é curiosa essa expressão, dizendo que Deus está ao lado. E preste atenção e me ouça. Existem batalhas na vida que Deus vai à nossa frente. Existem batalhas que Deus vai ao nosso lado. Eu vou repetir. Existem situações que Deus vai à nossa frente. Existem outras que Deus vai ao nosso lado. Qual que é a diferença, pastor? É simples. Quando Deus vai à nossa frente, pastor Ricardo, a gente nem precisa lutar. Josafá, por exemplo, não precisou guerrear. O profeta se levantou e disse: parai e vede o livramento que o Senhor vos dá. Josafá foi para a guerra cantando, louvando e adorando. E Deus foi como? Deus foi na frente. Quando Deus vai na sua frente, irmão, guarda a espada e só canta. Só que existem outras que Deus não vai à sua frente. Existem outras que Deus vai ao seu lado. E quando Deus vai ao seu lado, Ele diz para você: arregaça a manga, tira a espada da bainha, se organiza, se prepara, soa a camisa, vai para a guerra. Mas Senhor, tem jeito? Tem, porque eu estou do teu lado todos os dias. Eu estou do teu lado nesta peleja. Eu estou do teu lado nesta guerra. É por isso que eu tenho uma palavra de Deus a liberar ao seu coração. Amanhã, segunda-feira, você vai levantar cedo com um sorriso no rosto, vai arregaçar a manga e vai dizer: eu vou para a batalha esta semana na certeza que o Senhor vai ao meu lado. Aleluia. Então existem momentos na nossa vida que Deus peleja por nós. Existem outros momentos que Deus peleja conosco. Davi está falando justamente disso. Foram situações que Deus não nos livrou, são situações que Deus nos ajudou. E quais são os exemplos que ele dá? Perceba o que ele vai dizer para nós aqui nos versículos 3, 4 e 5. No 3 ele diz assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, olha o que ele diz para nós: eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Você tem ideia do que é a expressão que Davi está usando? Engolido vivo. A ideia, quando a gente lê esse texto, a lembrança que vem é de uma fera engolindo a sua presa viva. Mas não é disso que Davi está falando. A expressão no hebraico ali é a mesma usada para quando Corá, Abirão e Datã se levantaram contra Moisés lá no deserto, você lembra? Onde diz o texto bíblico que a terra se abriu debaixo dos pés deles. E a terra os engoliu vivos. Quando Davi escreve dizendo: eles então nos teriam engolido vivos, é isso que ele está falando. Porque ele está dizendo: a guerra que eu estava enfrentando era uma situação tão
improvável de ser vencida por mim, que a sensação que eu tinha é que não tinha terra debaixo dos meus pés. É como se o chão se abrisse debaixo dos meus pés e a terra fosse me engolir vivo. E eu sei que você já passou uma situação assim na vida, onde você sentiu que não tinha base, onde você sentiu que faltou o chão, onde você sentiu que você não tinha como dar um passo à frente, onde você sentia que não tinha alicerce. Ainda bem que a tua vida está edificada sobre a rocha. Davi está dizendo: se não fosse o Senhor, eu sentia como se não tivesse chão. Só isso, Davi não, olha o que ele diz no 4: as águas teriam transbordado sobre nós. Qual é a ideia que ele traz para nós aqui? A ideia de uma enchente. Ele está dizendo: a guerra era tão improvável de ser vencida, que além de eu não ter chão debaixo dos meus pés, a sensação de que não tinha chão, a ideia também, a sensação que eu tinha é que uma enchente transbordava, passava por cima da minha cabeça. Ele está dizendo: eu estava num beco sem saída, tamanho que se eu olhasse para baixo não tinha chão, se eu olhasse para cima a corrente estava passando por sobre mim. As águas altivas, versículo 5, teriam passado sobre a nossa alma. A ideia que ele traz aqui é de completa aniquilação. E aonde é que nós vemos isso na história de Israel? De homens que se levantaram contra este povo. Faraó tentou fazer isso com esse povo, Amã tentou fazer isso com esse povo, Senaqueribe, Nabucodonosor, César tentaram fazer isso com este povo. Da mesma forma, a igreja pode olhar e dizer que o inferno tentou fazer isso com a igreja, Satanás tentou fazer isso com a igreja, os demônios tentaram fazer isso com a igreja. E olhe para você: se não fosse o Senhor, o pecado já tinha te destruído. Se não fosse o Senhor, o mundo já teria te engolido. Se não fosse o Senhor, a depressão já tinha te parado. Se não fosse o Senhor, as perdas tinham te engessado. Se não fosse o Senhor, a pandemia tinha te amedrontado, te trancafiado definitivamente. Se não fosse o Senhor, você não estava aqui. Mas olha o que ele diz no versículo 6: tudo isso aconteceu, mas bendito seja o Senhor que não nos entregou. Levante as suas duas mãos para o céu, que eu tenho uma palavra para você. Eu sei que você viveu muita coisa, mas bendito seja o Senhor, e por causa dele que você está aqui. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Ou tem mais alguém sentindo a presença de Deus aqui esta noite? O que o salmista está dizendo é: não foi por falta de tentativa. Eu estou aqui não foi por falta de guerra. Eu estou aqui porque maior é aquele que está do meu lado. Não, pegue na mão desse crente aí do seu lado. Eu estou sentindo Jesus aqui. Pegue na mão de um crente do seu lado, diga para ele: não é por falta de guerra, é porque maior é aquele que está conosco. Diga: não é por falta de guerra, é porque maior é aquele que está conosco. Tem gente que veio aqui em guerra, tem gente que passou batalhas essa semana, tem gente que vem de perdas, tem gente que vem de angústias, mas olha você aqui vivo, olha você aqui louvando a Deus, olha você aqui adorando a Deus, olha você de pé, olha você glorificando, olha você louvando. Se não fosse o Senhor, você não estava aqui, mas bendito é aquele que está do nosso lado. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Depois eu continuo pregando. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ele continua dizendo para nós: tudo parecia que não tinha jeito,
Mas verso 6, bendito seja o Senhor. Sentia que não tinha chão, sentia que não tinha saída, sentia que a terra ia se abrir debaixo dos meus pés, mas hoje eu estou aqui dizendo: bendito seja o Senhor. Aí ele diz: o Senhor não nos deu por presa aos seus dentes. A ideia que traz para nós aqui é a ideia de um caçador. Eu não sei se você já assistiu, deve ter assistido, né? Antigamente, quando as pessoas assinavam muito TV a cabo, porque hoje em dia está todo mundo no YouTube, né? Mas na época da TV a cabo tinha aquele canal Animal Planet, né? Animal Planet. E tinha muitos ali programas mostrando a vida selvagem. E aí o predador, ele se esconde, e ficam ali as manadas, os vários animais, e o predador dá o bote. E quando o predador pega a vítima, o animal que ele vai devorar ali, ninguém arranca. Ele prende nos dentes e não tem quem tira. É isso que Davi está falando. A batalha aqui era tão desigual que Davi se vê justamente não na posição do predador, mas na posição da presa, da caça. Ele está dizendo: se os meus inimigos tivessem me alcançado, seria como um predador pegando a sua presa, ninguém nos soltaria dos seus dentes. Aí ele continua, versículo 7: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Irmão, a gente fala muito sobre laço, né? Principalmente no meio pentecostal, né? Tem até aquela expressão que a gente diz assim: chuta que é laço, né? A gente fala muito isso. Laço do passarinheiro nada mais é do que armadilha para pegar passarinho. Quando eu era criança, lá em casa tinha muito pombo, muito pombo, que minha avó, meu avô criavam, tinha muito isso lá. Aí eu era uma daquelas crianças abençoadinhas, não tem? Aí o que eu fazia? Eu pegava o milho que eles jogavam para os pombos, pegava uma caixa de sapato, um gravetinho e uma corda, jogava lá o milho, botava a caixa de sapato, amarrava o gravetinho e ficava de longe vigiando. Quando o pombo entrava lá, eu pegava e prendia. Então todo dia eu tinha uma vítima, né? Quando eu era criancinha. Isso é laço do passarinheiro, resumindo. É uma forma de pegar, de amarrar, de laçar uma presa. Davi está dizendo isso aqui. Eu sentia como que preso num laço do passarinheiro. Por quê? Porque assim como uma presa não sai sozinha dos dentes de um predador, assim como um pássaro não sai sozinho de um laço, eu não sairia sozinho se não fosse a intervenção de Deus. Fala a verdade. Tem hora que a gente olha para trás e fala: se Deus não tivesse intervido. Oh, aleluia. Tem hora que a gente olha para algumas situações que nós vivemos e a gente pensa: se Deus não tivesse entrado naquela situação, se Deus não tivesse entrado naquela decisão, se Deus não tivesse entrado naquela circunstância, eu não estava aqui. Só que aqui eu acho lindo isso, para mim, enche o meu coração, porque ele diz assim: o laço quebrou-se. Isso é poderoso demais. Sabe por quê? Porque quando se fazia o laço do passarinheiro, se dava um nó capaz de prender o pássaro e depois se desamarrava para soltar o pássaro. Davi não escreve dizendo: o laço foi desfeito. Não. Ele não diz: o laço foi cortado. Não. Ele diz: o laço foi quebrado.
E isto é profético para nós. Por quê, pastor? Porque laço desfeito pode ser refeito. Porque laço cortado pode ser remendado. Agora, Deus não desfaz, Deus não corta, Deus quebra definitivamente. Não, vou ter que repetir que isto é profético. Davi está dizendo: Deus não deu um paliativo, Deus deu um livramento definitivo. Deus quebrou o laço. Ele está dizendo: nesse laço nunca mais, nessa armadilha nunca mais, nessa prisão nunca mais. Levante as duas mãos que eu tenho a palavra do céu a liberar ao teu coração. O Senhor, quando te salvou, não desamarrou um laço para Satanás amarrar de novo. Ele não cortou um laço para ser remendado de novo. Ele quebrou o laço e disse: para aquela prisão nunca mais, para aquela cadeia nunca mais, para aquele pecado nunca mais, para aquela situação nunca mais. Oh, glória a Deus. Diga para pelo menos duas pessoas aí do teu lado como profeta. Diga para ele: o Senhor quebrou o laço na sua vida. Diga: o Senhor quebrou o laço na tua vida. O Senhor quebrou o laço na tua vida. O Senhor quebrou o laço na tua vida. Nunca mais, nunca mais. E eu vou liberar uma palavra e os pentecostais aqui recebam. Satanás pode tirar o cavalinho dele da chuva. Na tua vida nunca mais. Na tua vida nunca mais. O laço foi quebrado. Então Davi está dizendo para nós aqui: a batalha era desigual, a situação era improvável, mas Deus quebrou o laço. E aí, sabe o que eu acho lindo? Batalha desigual. Lembra daquelas balanças que tem dois lados assim? Batalha desigual é exatamente isso. Aqui é Davi, aqui é o inimigo. Se fosse ver a condição de Davi e a condição dos inimigos, a balança faria isso aqui, ó. Os inimigos são muito maiores, tem mais peso, tem mais força, tem mais condições. A balança ia pender assim, até Deus entrar na guerra. Porque se a balança estava desequilibrada contra, quando o Todo-Poderoso entra, a balança faz isto aqui. Não, eu estou dizendo que parece estar desigual, mas quando Deus entra, fica desigual para quem se levanta contra a igreja, fica desigual para quem se levanta contra a sua vida, fica desigual para quem se levanta contra a sua história, contra a sua família, contra o seu ministério. Porque se Deus estiver na guerra, quem é o inferno? Se Deus estiver na guerra, quem é o problema? Se Deus estiver na guerra, quem são os inimigos? Maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai concluir para nós o texto. Ele diz assim: parecia perdido, mas Deus entrou. Bendito seja o Senhor. Ele não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, o laço quebrou-se, aleluia. E aí ele conclui no verso 8: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Isso é lindo demais. Sabe por quê? Porque tudo que Davi diz aqui, tudo que ele cita, as metáforas que ele cita, as figuras de linguagem, tudo aqui é da terra. E Davi diz assim: o Senhor é aquele que fez o céu e que fez a terra. Por que ele pode livrar? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Quer ver um exemplo? Ele diz assim, verso 2: quando os homens se levantaram contra nós, quem criou os homens? Deus. Ele diz assim: teriam nos engolido vivo, ou seja, a terra teria sido aberta debaixo dos nossos pés. Quem criou a terra?
Deus. Ele diz: as águas seriam transbordadas sobre nós. Quem criou as águas? Deus. Ele diz: eles teriam nos prendido como uma presa, como um predador pega a presa. Quem criou as feras do campo? Deus. Ele diz: eu me sentia como um pássaro no laço do passarinheiro. Quem criou os pássaros? Deus. Aí Davi diz assim: espera aí, Deus criou os homens, a terra, as águas, as feras, os pássaros. Então não existe nenhum desafio maior do que aquele que criou todas as coisas. Só que eu concluo com uma frase para você. Quando ele diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, ele está me ensinando um princípio. Deus é o Criador de todas as coisas, mas ele só é Salvador do seu povo. Eu vou repetir: Deus é o Criador de todas as coisas, mas ele só é Salvador do seu povo. Deus criou todos os homens? Sim. Deus vai livrar todos os homens? Não. Deus só vai livrar aqueles que confiam nele. Não, vou te dar mais uma chance. Deus criou todas as pessoas, criou. Deus criou todo mundo, criou. Mas quem é que desfruta da salvação? Quem confia no Senhor, quem se entrega ao Senhor, quem vê no Senhor a sua esperança, quem tem fé na graça, na salvação do nosso Deus. Deus é o Criador de todos os homens, mas receba essa palavra: ele tem compromisso com você que é a igreja, com você que é seu povo, com você que confia nele. Então, neste momento, eu quero que, por favor, você coloque-se de pé comigo. Aleluia. Eu gostaria de convidar aqui o Ministério de Louvor para me ajudar, por favor. E eu quero concluir te fazendo duas perguntas. Primeira: se você está enfrentando batalhas, você tem confiado que Deus está ao seu lado? E a segunda pergunta que eu te faço é: Deus é seu Criador, mas ele já é teu Salvador? Ele é o seu Criador, mas ele já é o teu Salvador? Eu quero que, por favor, você feche os teus olhos onde você estiver. Deus bendito, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por falar conosco, por falar com a tua igreja. Obrigado, Senhor, por esse jovem que vem aqui e se entrega ao Senhor como teu Salvador. Pedimos as bênçãos que estão na tua palavra sobre ele e sobre a sua família. Perdoe os seus pecados, firme os seus pés sobre a rocha e ajude-o a chegar na eternidade. De igual modo, Senhor, eu oro pela tua igreja, pelo teu povo, por teus filhos que estão aqui. Nas mais inúmeras batalhas, nós estamos aqui como Davi, na certeza de que se não for o Senhor, nós não venceremos. Se não for o Senhor, nós não conseguiremos. Mas nós temos a certeza de que tu estás interessado em nos ajudar nesta guerra. Ó Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, ajude este homem, esta mulher, esta moça, esse rapaz. Nós não sabemos as guerras que estão reservadas para esta semana, mas nós sabemos que o Senhor está conosco em todo tempo, em todo lugar. Se nós em ti confiarmos, assim nós cremos, nós oramos em nome de Jesus. Eu vou contar até 3 e você vai dar um brado dizendo: o Senhor está ao nosso lado. Vamos? Eu vou contar até 3 e você brada dizendo: o Senhor está ao nosso lado. 1, 2, 3.